Leituras da Tia Mari, Cultura Racional, De Onde Viemos e Para Onde Vamos, autor Manuel Jacinto Coelho. As virtudes dessa cinza deformada, conforme foi se deformando e perdendo as virtudes, fez com que essas virtudes se reunissem e provocando a formação da lua. A lua, embora formada, não aparecia, começando a reunir-se nela as virtudes da resina, da planície e de alguns restos dos corpos racionais. Nessa fase já eram gagos bem adiantados. No 8º degrau, gagos ainda mais adiantados, começando nessa fase a reunirem-se as virtudes da planície e da resina para a formação das estrelas, que nesse tempo estavam só em formação, ainda não apareciam. 9º degrau, progresso de gagos bem mais adiantados, mas não eram ainda de entendimentos, porém, soltavam a voz cada vez mais. No 10º degrau já eram gagos com algum entendimento, mas muito vago. 11º degrau, mais adiantados pouca coisa. No 12º degrau, da mesma forma. Nessa fase, a resina já com sua deformação bem desenvolvida. No 13º degrau, a água penetrou em grande extensão por baixo dessa cinza da resina. As partes sólidas foram ficando e as não sólidas descendo, e a água tomando conta desses lugares, originando as separações das terras. As partes não sólidas, com a penetração da água por baixo, afundaram, e as partes sólidas são as que estão aí. Foi desse 13º progresso que começaram essas divisões. No 14º degrau, começou a nascer uma vegetação completamente diferente dessa que vocês conhecem, porque nesse tempo ainda não chovia. O progresso era ainda de gagos e os viventes, de tanto se esforçarem para gaguejar, sentiam ressecamento na garganta e começaram a fazer uso da água aos poucos. Com o tempo foram aumentando o seu uso, originando a dilatação dos órgãos. No 15º degrau, começaram a fazer uso de alguns vegetais. Ainda eram gagos com insignificantes entendimentos, e já no espaço havia grande quantidade de vapor que saía da cinza e da água, produzido pelo foco de luz que cada vez mais aumentava o seu calor, a sua intensidade. Esse vapor, acumulado até uma certa altura, com o tempo virou água, produzindo chuviscos, sendo nessa fase que começou a aparecer a chuva, e foi nesse mesmo progresso que começaram as gerações dos animais. No 16º degrau é que começou a aparecer a dilatação dos órgãos. Até aí eram eternos, mas não tinham entendimento das coisas. No 17º degrau já estavam bem desenvolvidos e a deformação também, começando aí a usarem os vegetais com abundância. Foi quando surgiram os primeiros casos de morte. As novas gerações começaram desse progresso e duraram uma longa eternidade. Morriam e nasciam gagos com pouco entendimento das coisas. No 18º degrau, a lua já aparecia com as suas modificações e as estrelas também. Começou a aparecer o dia e a noite, porque o sol começou a fazer a sua trajetória. 19º degrau, 19ª eternidade, com bastante entendimento das coisas. A vegetação completamente modificada, por já existir o dia e a noite. E a esta altura já chovia pouco, mas chovia. No 20º degrau, em progresso, novas gerações, novos entendimentos regulares, mas não tinham ainda noção das coisas, pois só quando chegaram ao 21º degrau é que passaram a se compreender uns aos outros, normalmente. Com a intensidade do calor e acúmulo do mesmo que subia, é que começaram as chuvas e os viventes começaram a se esconder em locas e tocas, a fazerem abrigos de palhas, e só muito mais tarde, nesse 21º progresso, é que começaram a nascer os primeiros passos que aí estão vivendo.